O relatório de produtividade do Data Driven tem o objetivo de apresentar a estimativa de tempo nas tarefas que foram criadas versus o tempo gasto nelas com os apontamentos de horas. Com o tempo gasto nelas, a partir dos apontamentos de horas, é possível observar os tempos médios gastos nessas tarefas. Para a consulta dos dados nesse relatório, a equipe deve trabalhar com controle por etapas, com os prazos de dias de esforço para cada etapa nas tarefas. Diferente daquelas tarefas do controle ágil, onde os prazos são definidos para a tarefa no total. Como que vai funcionar os registros nesse relatório? Toda vez que uma tarefa tem sua etapa executada, passada para frente, ou é concluída, um histórico indicando essa alteração é gerado. Junto desse histórico, são registrados os valores de duração prevista e realizada, sendo a prevista a previsão conforme definido no tipo de tarefa ou na hora de gerar essa tarefa, e a realizada os apontamentos feitos nas etapas dessas tarefas. Ao acessar esse relatório e fazer o filtro conforme definido, eu tenho 4 formas de visualização. A primeira é uma visualização por tipo de tarefa. Então aqui eu já começo a ter colunas de esforço e duração mostrando qual é o esforço e duração desses tipos de tarefas. O objetivo dessa visualização é analisar se de fato os prazos de esforço e dias que foram dados nos tipos de tarefas estão de acordo com a realidade da nossa equipe. Então aqui eu consigo ver que a tarefa criação de publicação com campanha, o tipo de tarefa criação de publicação com campanha tem um esforço de 4 horas e duração de 10 dias. E a equipe trabalhou em 8 tarefas que pertencem a esse tipo de tarefa. Um pouquinho mais ao lado, eu consigo ver que o esforço médio previsto quando eu gerei essas 8 tarefas, então fazendo a média aqui de previsão, foi de 4 horas e 37 minutos para fazer essas tarefas ali, o esforço médio. O realizado, a equipe demorou somente 45 minutos. Ou seja, a previsão que foi gerada a partir do tipo de tarefa, na verdade a equipe demorou muito menos. E aqui eu tenho a duração de média em dias. Então aqui eu consigo ver que conforme as tarefas foram geradas, a previsão média lá das tarefas foram de 13,5 dias. Só que, na verdade, o realizado é que essas tarefas elas demoraram ali quase 100 dias, né? Então, na verdade, o realizado, essas tarefas de fato foram entregues atrasadas. Porque, na verdade, elas demoraram muito mais do que essa previsão. Então pode ser que a equipe ela demorou menos no esforço, mas na verdade o prazo de dias, às vezes elas demoraram ali com fatores externos, né? Mas o prazo de dias dessas tarefas demoraram. Bom, e assim por diante, eu consigo analisar em tipo de tarefa a nível de etapas também, para eu saber se as etapas dos que foram estipuladas nos tipos de tarefas estão todas certinhas. E aqui eu consigo entender um pouco melhor se o previsto está de acordo com o realizado para fazer as configurações do esforço e duração nesse tipo de tarefas. Um pouquinho mais ao lado eu consigo ver também a nível de executor, então eu consigo ver se algum executor está saindo ali a nível de previsto e realizado também, né? Então não está saindo no padrão de outros executores também. Eu consigo ver também por cliente, será que a minha equipe está demorando pelo tipo de tarefa que a gente está fazendo ali para algum cliente ou para alguma workspace, poderia ser algum outro departamento, produto, categoria também, que a minha equipe está demorando a mais do que uma outra workspace em relação ao previsto e realizado. E conseguiria ver também a nível de tarefa. Então aqui ele vai mostrar todas as tarefas que a equipe executou nesses últimos dias. E aqui seria interessante procurar as tarefas que estão com a cor em vermelho, porque de fato a cor em vermelho ela já está indicando que está saindo de uma previsão. Então aqui eu já consigo identificar essas tarefas que saíram do padrão e talvez analisá-las para ver o que aconteceu para sair desse padrão. Então, o objetivo desse formulário é justamente para ter melhor esse controle ali, para ver se está acontecendo tudo conforme o previsto, né? Conforme, claro, a equipe esteja apontando horas.